parábola está em Lucas, capítulo 12. Queria que você acompanhasse comigo, ou aqui no telão. Versículo 13. 12, 13. Nós vamos ler a parábola, depois nós vamos conversar um pouco sobre ela. Vamos lá? Nesse ponto, um homem, presta atenção, se você puder não se dispersar, seria melhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, presta atenção agora, ele começa a parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, presta atenção, não foi qualquer pessoa que disse, versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos ao Senhor que nos ajude nessa caminhada, que nos dê direcionamento, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre as nossas vidas, em nome de Jesus, que possamos estar comprometidos com o que o céu diz a nós, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos estar conectado com tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor tiver que nos corrigir, o Senhor nos corrija. Se o Senhor tiver que ministrar os nossos corações, ministra. Mas não nos deixa sair daqui da mesma forma, do mesmo jeito. Não nos deixa sair daqui, meu Deus, sem saber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu Deus, nós não queremos sair da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui com os nossos corações quebrantados em Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Amados, uma parábola tão simples, mas tão profunda. O meu compromisso com Deus é ensinar aquilo que Ele ministra ao meu coração para vocês. E Deus falou muito ao meu coração a respeito dessa parábola, tratou algumas questões comigo, que são minhas. De repente Deus vai tratar outras questões aí, e você pode ficar em paz. Porque durante uma mensagem Deus trata com tantas pessoas de forma tão diferente. Durante a semana, essa mensagem fica gravada e vai para o canal da igreja. E outras pessoas têm a possibilidade de ouvir e serem ministradas. E cada um é ministrado de uma forma. Aqui essa parábola, antes da parábola, na verdade, nós vemos uma introdução, algo acontecendo, algo poderoso acontecendo. Pode parecer simples, mas é muito grandioso. Começa assim o texto. Nesse ponto, ou seja, naquele momento, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Se você for ler o capítulo 12, nós vamos entender, um pouco antes dessa parábola, que Jesus estava ensinando uma multidão. Muitas pessoas. Jesus estava ali e ensinando valores eternos, porque Jesus não perde tempo. Jesus não perdia com lorota. Jesus não ficava de disse-me-diz, com conversinha fiada. Jesus, quando ele parava e a multidão estava ao redor dele, nós vemos Jesus ensinar, falar
Jesus direcionar. E aqui no capítulo 12 ele direcionava a multidão sobre valores eternos. Nós não vamos falar sobre esses valores agora, mas eu quero deixar isso bem ao teu coração. Jesus falava a uma multidão e ele ensinava essa multidão coisas que eram necessárias para herdarem a vida eterna. Jesus ensinava a multidão e no meio da multidão estava um homem. E esse homem no meio da multidão, no meio do ensinamento de Jesus, vai... Você já viu aquela... Lá em casa a gente brinca assim, solta uma pérola. Algo fora do contexto, algo, vamos dizer assim, nada a ver. A gente está conversando um assunto, todo mundo empolgado, aí de repente alguém vem e pá! Eu imagino, com a minha criatividade, tão fértil que é, Jesus ensinando, Jesus falando, vem um homem que estava no meio da multidão e diz para Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta a herança dele comigo. Gente, em todas as traduções, você não vai ver esse moço, esse homem, falando assim, chegando até Jesus, falando assim: mestre, o senhor poderia me ouvir? O senhor poderia me fazer um favor? O senhor poderia observar a minha causa? Não, nós vemos aqui ele chegar. Vou ler de novo o versículo 13 para vocês entenderem o contexto. Nesse ponto, quando Jesus ensinava, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. É como se eu chegasse para o Juan e falasse assim: Juan, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Oi? Jesus não usou esse oi é moderno demais, né? A gente, se fosse eu hoje ensinando aqui, de repente vem um irmão, vem lá o pastor Gênesis: ô pastora, fala para a Letícia fazer isso. Oi? Eu aqui ensinando, e você vem me pedir um absurdo desse? Jesus não falou que era absurdo nem nada, mas ele deu uma resposta para aquele jovem. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Irmãos, de forma simples, eu acredito que Jesus estava falando assim para aquele homem: rapaz, eu não vim aqui defender sua causa, repartir herança de ninguém. Eu não sou nenhum repartidor. Quem me colocou como juiz? Jesus estava ensinando a multidão valores eternos, para que eles praticassem e fossem salvos. E uma pessoa vem e pede algo para Jesus, e Jesus dá uma resposta certa: homem, quem me nomeou juiz e repartidor entre vocês? Então lhes recomendou. Jesus continua. Jesus recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Moço, rapaz, homem, quem me colocou como juiz ou repartidor entre vocês? Jesus disse. E ele completa, e eu quero que você preste muita atenção, porque esse versículo é muito importante para nós. Tenham cuidado, Jesus está recomendando, e não deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa, a vida deles naquela época e a nossa vida hoje, porque essa parábola é para mim e para você hoje.
A minha vida e a sua vida não consiste nos bens que eu e você temos ou deixamos de ter. Cuidado, Jesus está falando, com a avareza. Irmãos, essa mensagem é atual. E eu quero dizer para vocês hoje, essa mensagem Jesus está dizendo para a igreja dele, a qual ele ama, seus filhos. Cuidado, onde você está colocando o teu coração. A avareza é reter aquilo só para si. Ter, possuir, de forma que aquilo é só seu. Cuidado, porque a sua vida, a minha vida, não é medida por Cristo, por aquilo que temos, pelos bens que nós possuímos. E isso é muito sério. E eu não vim pregar contra dinheiro. Eu não vim pregar contra prosperidade. E a palavra do Senhor, se você observar as escrituras, tem mais de 2.000 a 2.350 versículos que falam sobre dinheiro, prosperidade, vida financeira. A Bíblia não é contra prosperidade. A Bíblia não é contra você ter dinheiro. A Bíblia não é contra você ter boa casa, bom carro. Não, 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 não. O que Deus e Jesus e a palavra dele nos ensina, que nós podemos ter, mas isso não diz para nós quem nós somos. Nós não devemos colocar o nosso coração nos nossos bens, no iPhone 17, no carro 0, na casa não sei aonde, ou na conta. Não é isso. Você pode ter tudo isso, ser abundante, porque o que Deus tem para nós é abundância, sim, é prosperidade, sim, mas nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos com isso. E essa parábola que vem a seguir, porque ele não começou a parábola ainda, isso aqui é a introdução para ele falar a parábola, para ele começar essa parábola. Um homem chega até ele com uma causa indecente, vamos dizer assim. No meio do contexto de coisas maravilhosas que ele ensinava, vem ali um homem querendo que Jesus faça algo com uma multidão gigante. Ele estava com o coração dele, pelo que a Escritura nos mostra, naquilo que ele pode ter, na riqueza. Irmãos, cuidado onde você põe teu coração. Cuidado. Eu não sei porque Deus está ministrando isso aqui hoje, mas se Ele está ministrando é porque é para nós. Sabe aquela luzinha que acende, aquele ponto de interrogação? Observa onde está teu coração. Observa onde está o teu coração. Primeiro ponto, que eu quero agora entrar na parábola. Ele diz isso e depois ele continua no versículo 16. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo. Jesus então fala sobre a avareza e que os nossos bens não nos definem. E aí ele vai contar uma parábola para deixar isso muito mais claro. E ele começa a parábola no versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 16, na parte B diz, o campo de um homem produziu, vou voltar, o campo de um homem rico, essa informação é importante. O campo de um homem pobre? Não. Um homem rico produziu abundantemente. Então nós temos algo aqui. O homem já era rico, certo? Gente, é pecado ser rico? Diga comigo, não. Não é pecado ser rico. Muito pelo contrário. Já pensou se toda a igreja fosse rica? Eu quero dizer algo. É uma perspectiva do céu para nós. Sabe por quê? Já pensou se crentes, cristãos, nós todos tivéssemos muito dinheiro,
e o nosso coração não estivesse apegado ao dinheiro, mas às coisas do céu, como que a obra de Deus ia funcionar? E eu não estou falando só de templo bonito não, viu, irmãos? De templo, daqui uns dias a Alice fazendo isso, ó. Só quero ver. Volta aqui. Você já imaginou, irmãos? Homens e mulheres de Deus com o coração no céu, ganhando muito dinheiro. Deus quer isso para você, prosperando muito. Sabe por quê? Além da aparência física de um templo muito melhor, nós íamos poder financiar o reino de Deus. Íamos poder financiar evangelistas, missionários, e é o sonho dessa igreja. E nós faremos isso. Nós faremos isso. Essa igreja aqui, ela não é financiada por ninguém. Essa igreja, ela sobrevive com o teu dízimo, com a sua oferta. Você sabe disso? Com o seu coração. Essa igreja, a igreja lá da Zona Norte, que está começando agora, com todas as dificuldades de uma igreja que está começando agora, em todos os sentidos, em dinheiro, em gente para tocar, em gente para trabalhar. Eu fui lá quinta-feira, e que delícia ver tudo começando. Tudo começando, tudo, não foi? Vocês estavam lá, é tudo muito gostoso. Mas que jeito? Com pessoas com o coração voltado ao Altíssimo. Quero te falar uma coisa, se hoje Deus te fizer prosperar, onde está o teu coração? De vez em quando eu me faço essa pergunta: Carla, quem é você com muito dinheiro? Gente, eu me alegro. Quando eu penso, quem é a Carla com muito dinheiro? Eu me alegro. Por quê? Eu sei quem eu sou e onde eu investirei. Eu sei. Vou te fazer uma pergunta, não precisa nem fazer uma cara feia, nada, responda para você. Se você amanhã acordar financeiramente muito rico, onde você vai investir o teu dinheiro? Pastor, eu tenho que dar tudo na igreja? Lógico que não, irmão. Lógico que não. Tudo não. Mas Deus não faz ninguém prosperar só para te dar um carro novo, uma casa, uau! A roupa, uau! Não. Não faz não. Se você está prosperando, Deus está te dizendo algo. Onde você está investindo isso? Vou voltar. O campo de um homem rico produziu com abundância. Uau! Um homem já era rico. O campo dele produz muito. Qual a consequência? Ser rico? Vai ficar milionário. E qual é o problema até aqui? Nenhum. Até aqui, nenhum. O problema está a seguir. Vamos lá? Versículo 17. Então, aquele homem que já era rico e o campo dele começou a produzir em abundância, começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Você pode falar: nossa, e que problema tem nisso? Aparentemente nenhum. Mas Jesus não conhece o ser humano de aparência. Ele conhece o coração. E esse homem tinha um coração centrado nele mesmo. Durante esses 3 versículos que eu li, ele diz: que eu farei os meus bens, os meus frutos, os meus celeiros. Quando nós estamos centrados em nós mesmos, tudo é para mim. O que eu farei com os meus bens? O que eu farei com tanta coisa que eu tenho? Ai, os meus celeiros são pequenos. Vou destruir, construir celeiros maiores para que a minha alma descanse.
Não sei se você consegue entender o que Jesus está denunciando aqui. Jesus está denunciando um coração egoísta, uma pessoa centrada nela mesma, uma pessoa que ele começou na introdução a dizer, um avarento que quer e não tem problema em querer, que tem e não tem problema nenhum em ter, que tem abundância e não tem problema nenhum, desde que o seu coração não esteja voltado só para você mesmo. Nós vemos aqui uma pessoa autossuficiente, nós vemos uma pessoa com ausência de Deus, que conversa consigo mesmo e diz para ele mesmo, ai, a minha alma, agora descansa, querida, já tenho muito dinheiro. Irmãos, cuidado. Jesus vem dizer essa parábola para esse homem e hoje ele diz para nós, cuidado. Nós estamos de frente com um ateu prático, que só pensa nele. Você não vê em nada, em nenhum minuto, ele fazendo alguma coisa para alguém, pensando em distribuir, em ser um ajudador, em fazer alguma coisa para Deus. Nós vemos ele centrado nele mesmo. E eu quero te fazer uma pergunta, porque durante toda essa semana eu fiz essa pergunta para mim. Carla, aonde o seu coração está? Irmãos, não pense que eu vim ministrar para vocês, não. É Deus ministrando a nós. E nós temos que fazer avaliações. Onde está o nosso coração? Se você prosperar hoje, será que nós não vamos fazer como esse homem? O meu dinheiro, a minha conta, os meus produtos. Ai, agora tenho. Descansarei eternamente em berço esplêndido. Não precisarei mais levantar, pegar um ônibus. Ai, agora... Maravilha. E glória a Deus. Que seja assim. Porém, nós não podemos pôr ponto nessa história. Que o Senhor nos ajude a prosperar. E eu prego muito sobre prosperidade, porque eu acredito no Jeová Jireh. Eu creio num Deus que levanta homens e mulheres e nos faz prosperar. Mas nós não podemos prosperar, nós não podemos enriquecer, nós não podemos ter com um coração egoísta. Nós não podemos. É uma ilusão. E ele diz aqui, deixa eu achar. Versículo 19, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens. Ele quebrou os celeiros, ele construiu celeiros maiores e ele colocou ali tudo que ele tinha. E aí ele falou, agora estou bem, descansa, ó. Isso, irmãos, é uma ilusão, a segurança material. É uma ilusão. Eu não sei se você conhece pessoas que deitaram milionárias e levantaram os pobres de Marredecim, porque eu conheço. A segurança deles estava no que ele tinha. E não posso dizer da noite para o dia, mas em questão de dias, perdeu praticamente tudo. O futuro só é garantido quando nós estamos na presença de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso, por favor. O Senhor nos chama a nossa atenção. Mais um ponto. Versículo 20, Deus dá um veredito para ele. Ele falando, meus produtos, meus celeiros, minha vida, minha alma, descansa. Aí Deus vem simplesmente no versículo 20 e diz para ele, mas Deus lhe disse, louco ou insensato, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Irmãos, quem te garante que você vai voltar a essa igreja amanhã? Quem te garante que você vai acordar amanhã? Quem garante para mim que eu vou acordar? Quantas pessoas você disse tchau, até amanhã, e o amanhã não chegou? Hã? Mas tinha muito dinheiro. Aham. Não tinha dinheiro. Não garante nada. Você não sabe o que vai acontecer. E nem eu. E, falar a verdade, nem quero saber. Já pensou se a gente soubesse? Enlouqueceríamos. Se hoje fosse meu último dia,
Você acha que eu estaria aqui, gente? Estaria doida. Ai, sai correndo, sei lá o que eu estaria fazendo. Mas você pergunta, onde você estaria? Por isso que Deus não nos deixa saber do futuro, né? Vou repetir. Louco! Esta noite lhe pedirão sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Irmãos, essa palavra louco é a palavra central dessa mensagem. Louco é aquele que acha que tem e o futuro está garantido. Loucura, gente, não é falta de inteligência, não. É viver sem considerar que Deus está no controle de todas as coisas. Loucura para esse homem era achar que o que ele tinha daria. Mas eu e você e aquele homem e cada uma das pessoas, por mais pobre ou por mais rica que seja, não tem nada sobre o seu controle. E eu sei que muita gente está pensando, mas o dinheiro ajuda. Lógico que ajuda. Ajuda você ter uma boa casa, comer melhor, se vestir melhor, a ajudar pessoas. Porque ao contrário do que muitos pregam, a Bíblia não prega que nós ajudamos pessoas para sermos salvos. Nós ajudamos pessoas, nós fazemos pelo outro porque nós já somos salvos. A nossa salvação garantida é que nos faz ter um coração voluntário. E agora eu te pergunto, com dinheiro ou sem dinheiro, você está fazendo o quê ao teu próximo? E eu vou ser mais enfática nessa noite. Irmãos, eu não sei por que Deus insiste em dizer, para de pensar só na sua vida. O evangelho não é só sobre Carla. Não é só sobre você. Eu vejo tantas pessoas buscando tantas coisas, até mesmo conhecimento, irmãos, é perigoso demais. Quando nós temos muito conhecimento e nós não repartimos, nós não fazemos do nosso conhecimento alimento para as demais pessoas, porque nós vamos engordando o nosso ego, vamos engordando a nossa vida espiritual, vamos ficando tão cheio de eu sei isso, eu sei aquilo, né? Os meus celeiros, os meus conhecimentos. Eu sei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já li tantos livros. Eu sei pregar uma mensagem. Eu sei fazer, eu sei acontecer. Eu sei expulsar demônio. Eu sei colocar a mão e a pessoa ser curada. Eu sou usado por Deus. Seja usado então. Meu, para quê? Deus hoje nos dá um alerta. Distribua, para de ser avarento. E a avareza não é só dinheiro. Para de ser avarento espiritual. O que você tem, distribua. Porque pode te pedir a tua alma essa noite. O que você fez até hoje, querido? O que eu fiz até hoje? Que o Senhor nunca venha nos falar louca ou louco. Essa noite você vai embora. E o que você tem garantido? Irmãos, essa pergunta é muito séria. E o que você tem preparado? Para quem será? O Evangelho é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo aqui dentro da igreja, amado. Essa semana eu não vou contar as experiências não, mas eu vivi cada experiência essa semana. E eu fiquei me perguntando, falei, Senhor, você já se perguntou, falou assim, só comigo? E depois eu questionei Deus, não para desafiar Deus, mas porque eu queria entender porque estava acontecendo algumas coisas. E foi uma coisa atrás da outra, durante toda a semana. E Deus só falou algo para o meu coração. Se eu coloquei para você fazer, faça. Faça. Já chega dando ordem. Quero que todo mundo olhe o Senhor da ordem. O que é, pastor Luiz? Faça. Ele chegou ali já apontando não sei o que de microfone. Eu fiz só para ele dar risada um pouco. Irmãos, volta para cá. Só para descontrair, porque a mensagem está pesada hoje, né? Então relaxa, descontrair um pouco, volta. Mas é sobre isso. O Senhor nos chama hoje
E o que você tem preparado? Para quem será? O Senhor te convida a coisas muito mais do que somente viver para si mesmo. Quando você se depara com questões e você pode fazer, você faz. Eu, durante muito tempo, em algumas questões, eu tento ainda fugir. O ser humano é assim, a gente tenta fugir. Hoje eu fujo menos, mas eu já fugi muito daquilo que Deus colocava para eu fazer. E eu confesso mesmo, eu não venho em cima de altar pregar que eu sou a certa, não. Deus me corrige todos os dias. Mas alguns anos atrás, Deus me levou, e eu que ministrei essa mensagem, a ministrar sobre Neemias. E essa mensagem falou tanto comigo, eu não sei nem se alguém foi ministrado naquela noite, mas Deus falou tanto comigo, que eu fui embora, e essa mensagem, depois de anos, faz anos que eu ministrei essa mensagem, ela mora dentro de mim até hoje, eu não quero que ela vá embora, porque ela é muito poderosa para a minha vida. Quando chegam de Jerusalém falando para Neemias assim, ele pergunta como que está a cidade? E eles relatam, a cidade está destruída, o povo está em miséria, o templo destruído, os muros destruídos, o povo em calamidade. Neemias leva um susto. Ele sabia que estava ruim a situação, mas não sabia da gravidade. Muros destruídos, não tem proteção. Templo destruído, não tem adoração. O povo não tinha dinheiro nem para comer praticamente. Miséria. E Neemias se depara com aquela situação. E naquela noite que eu ministrei essa palavra, Deus ministrou algo maravilhoso ao meu coração. E eu compartilhei com a igreja. Quando algo chega para você, é para você fazer. É para você fazer. Eu estava com saudade desse glória, Ed. É para você fazer. Quanta situação bate na tua porta, quantas situações chegam até você e você fala assim, e agora quem poderá me defender? E agora quem, né? Chapolin Colorado. E agora quem poderá fazer? E Deus olha para nós e fala assim, se eu enviei para você, é para você fazer. E Deus falou ao coração de Neemias naquele dia. E ele chorou, lamentou, e ele ficou analisando, que farei. Essa semana eu fiquei em várias situações que me aconteceu, eu falei, Deus, o que eu faço? Não sabia o que fazer. Aí você respira fundo, tem uma conexão com Deus, aí Deus fala, faz isso. Aí você faz, irmãos, depois você sente uma paz. Porque você fez o que tinha que fazer. Não, você pode até pedir ajuda, porque Neemias não fez sozinho. Neemias não foi que nem louco, desembestado e fez tudo sozinho. Não. Ele foi com pessoas, chegou lá, ele chamou todo mundo e falou, gente, lógico, gente, que eu estou falando de uma forma muito simples, tá? Tem todo um contexto no livro de Neemias. Ele chamou todo mundo, deu serviço para todo mundo trabalhou, e em tempo recorde, 52 dias, estava levantado os muros. Gente, numa época que não tinha construção civil, não tinha quase nada. E hoje, quando Deus me coloca diante do desafio que nós temos aqui de levantar uma igreja, de construir um templo, de comprar um terreno, de sair daqui e fazer alguma coisa, eu falo, Senhor, tô que nem Neemias, chorando, lamentando, orando e jejuando. Me orienta o que fazer. E o Senhor tem falado, que eu fiz com Neemias, eu farei também com vocês. Só não fuja daquilo que eu estou dando para você fazer. E hoje eu te convoco, quer fazer como Neemias fez? Levantar e falar, então em 52 dias faremos o que ninguém nunca fez. Tira teu coração da avareza. Porque a igreja do Senhor Jesus e as pessoas que contam conosco, ela precisa de gente forte. De gente que não tem medo dos desafios. De gente valente, que entende que a causa não é para o pastor, para a pastora, para os músicos, para os pastores, é para cada um de nós. O Senhor hoje convoca a igreja para sair do campo da avareza em todos os sentidos, materiais, espirituais, emocionais. Não é só para mim e para você, irmãos, é um todo. O Senhor hoje convoca a igreja a levantar e a fazer a diferença em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu não sei se essa palavra está falando ao teu coração, espero que sim.
Espero mesmo que Deus esteja ministrando ao teu coração. E no versículo 21, é o último tópico que nós vamos ministrar. Se os músicos quiserem já se ajeitando aqui, pode. Sem muito trupé, porque senão todo mundo fica olhando para eles. E vocês olham aqui para mim. Terminando, o último tópico que nós vamos falar, o versículo 21. Rico na terra, pobre diante de Deus. É assim a condição de muito crente hoje. Rico na terra, pobre diante de Deus. Assim, versículo 21, é o que ajunta tesouros para si mesmo. Assim, rico na terra e pobre diante de Deus, é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vou voltar, Deus não é contra a riqueza, dinheiro, prosperidade, vida em abundância, mas não pode ser só isso. Não podemos ficar atrelados com a nossa mente só no que nós temos ou não temos, nos tesouros, nos bens. O Senhor nos convoca para algo muito, mas muito, muito maior. Aquele homem acumulou bens para si, mas não acumulou valores eternos. Pastora, vou repetir, é pecado ter dinheiro, prosperidade, bens, casa, carro? Não! Desde que o seu coração não esteja nisso, só nisso.